usurpadora, esperando por tu amor. Ainda sobre o papo de Verônica, Carlos Daniel teme que seus filhos não se deem bem com o filho dela. Paulina lembra que nem todo mundo é obrigado a engolir o filho do parceiro. Carlos Daniel bate o pé de que só ficaria com uma mulher se ela amasse seus filhos. Paulina recorda que nem ele tem paciência com o próprio filho às vezes. Carlos Daniel acha melhor não se casar e também é bom mudar de assunto. Paulina pede desculpas por ser tão intrometida. Amador pergunta a uma ambulante se ela conhece as irmãs Isabel e Antônia. Mais tarde, alguém bate na porta e Isabel fica temerosa. Paulina chora por ter acreditado que Carlos Daniel admitiria que a ama no começo do capítulo. Ela se frustra por não ter o amor do amado. Isabel abre a porta para Amador, que se apresenta como um policial. Ele entra com um companheiro, deixando a coitada nervosa. Amador pergunta se ela tinha um menino ali. Isabel confirma e explica que o encontrou caído em um barranco. Isabel chora, jurando, e Amador pede para saber de tudo. Rodrigo revela a Verônica que falou bem dela para a família, pois adoraria que ela fosse sua cunhada. Leda flagra Rodrigo sugerindo que Verônica se case com Carlos Daniel depois do divórcio. Amador comunica a Isabel que vai levá-la para a delegacia para prestar depoimento. A pobre teme ser presa. Amador quer saber que de Antônia e Moacir. Isabel explica que ela teve toda a culpa, pois a irmã não queria grumete lá. Amador torce para que Isabel não se lamente por isso e pede para que ela o acompanhe. Isabel embarca no carro dos policiais e Tânia, ao ver isso, sente que tem algo errado. Verônica vê outros obstáculos entre ela e Carlos Daniel, mas Rodrigo confia que o irmão a escolherá para ser sua esposa. Ela admite que aceitaria. Leda se choca e se retira. Batem na porta de Moacir e Antônia se desespera. Tânia entra e anuncia que Isabel foi levada para a delegacia. Enquanto isso, Amador apresenta Isabel ao delegado. Merino quer saber onde estão os outros. Isabel explica que não vê sua irmã desde o dia anterior e Moacir é só um vizinho. Merino é ríspido com Isabel e começa o depoimento. Amador intercede e admite que acredita em Isabel. Merino manda ele buscar os outros. Carlinhos brinca com os outros meninos na brinquedoteca do hotel. Paulina acha que pode ser interessante adiar a partida deles para o dia seguinte, já que Carlinhos está se divertindo muito. Carlos Daniel pede para Paulina não se entregar à polícia de jeito nenhum. Antônia quer fugir, mas Moacir quer ver o que aconteceu com a amiga. Antônia garante que, se perguntarem, ela não conhece Isabel. Moacir perde a paciência e esfrega na cara da sapatona que ela é mais culpada que a irmã, já que pediu dinheiro aos pais de Carlinhos, portanto, ela que deveria ir para a cadeia, não Isabel. Leda enfrenta Verônica pelo papo que ela teve com Rodrigo e reclama do apoio que ela está recebendo para ter um caso com Carlos Daniel. Verônica corrige que não é um caso, e sim casado. Leda reitera que não quer que os dois nem sequer tenham um lance e promete dar uma surra nela caso isso aconteça. Verônica debocha da inimiga e opina que uma das duas está sobrando ali. Leda não cansa de ser patética e realmente se acha grande coisa. Paulina acredita que só tem duas opções, ou se entrega ou foge. Carlos Daniel vê uma terceira solução, ela continuar sendo Paola Bracho. Paulina aceita fazer isso por um tempo, até a melhora de Carlinhos, mas Carlos Daniel propõe que ela fique para sempre. Enquanto isso, no Havaí, Paola escuta Douglas desabafando com Braulio. O mordomo recomenda que o patrão se livre dela. Douglas reclama que Paola é uma mentirosa, mas não tem coragem de dar um pé na bunda dela, pois ela não está bem. Braulio implora para o patrão se esquecer dessa ideia de casamento, pois Paola é uma qualquer. Paola entra na sala e enfrenta o mordomo. Merino encerra o depoimento de Isabel. Ela acredita que já pode ir embora, mas ele avisa que ela está detida. Isabel se desespera, reiterando que só cuidou do garoto, enquanto sua irmã reclamava disso e Moacir era só o vizinho mesmo. Merino chama um policial e manda ele levar Isabel para a cela. Enquanto isso, Tamara reclama de ninguém ter pagado sua fiança, junto com suas companheiras. Isabel é trancafiada na cela, jurando inocência. Paola exige que Braulio se retire para deixá-la a sós com Douglas. Ela reclama da forma que o mordomo se referiu a ela.
Douglas defende Braulio e Paola pergunta se ele vai dar ouvidos ao empregado e se livrará dela. Carlos Daniel não acha digno de uma mulher inteligente como Paulina se entregar desse jeito, sem lutar. Paulina reitera que é culpada por ter aceitado a chantagem de Paola. Paulina revela a Carlos Daniel que Paola armou um falso roubo de uma pulseira para incriminá-la. Carlos Daniel pede para que ela fique em nome de Carlinhos. Adelina, Cacilda e Adélia torcem para a usurpadora ficar naquela casa. Adelina explica que não é tão fácil, pois Carlos Daniel é casado com Paola e ela pode voltar. Além disso, todos os Bratio estão contra Paulina. Cacilda garante que Piedade e todos os empregados estarão ao lado de Paulina. Paola se faz de vítima perante Douglas e assegura que nunca mais vai mentir para ele. Douglas cai no papinho da megera. Paola propõe que Braulio volte para o México para deixá-los tranquilos. Os dois se beijam. Paulina tenta convencer Carlos Daniel a aceitar que farão um inferno em sua vida, então é melhor ir logo para a cadeia. Carlos Daniel lembra de Carlinhos e Paulina sugere que eles aproveitem a perda de memória do coitado para ir embora. Carlos Daniel joga sujo e culpa Paulina por seu filho estar manco e desmemoriado. Paulina cai nisso na mesma hora e decide fazer o que ele quer. Carlos Daniel a agradece e a chama de Paola. Os dois lançam o futuro ao destino. Batem na porta de Moacir e Antônia se assusta. Amador aguarda abrirem do lado de fora. Verônica atende a ligação de Carlos Daniel, que pede para falar com o irmão. Rodrigo assume o telefone e Carlos Daniel revela que Paulina voltará para casa como Paola, e é bom que todos ali entendam isso. Rodrigo fica sem reação. Antônia foge sem que ninguém perceba. Moacir abre a porta para Amador, que já pergunta de Antônia. Ele mente que não a vê desde o dia anterior. Amador menciona o rapto de Carlinhos, mas Moacir o interrompe gritando que não teve sequestro algum. Moacir explica que encontraram Carlinhos caído de um barranco, ferido, e só quiseram ajudar. Amador lembra que pediram dinheiro, mas Moacir não sabe responder. Ele só sabe que seria uma injustiça condenarem Isabel. Nenhuma das detentas acreditam em Isabel e debocham da cara dela. Uma das presas, com uma dubladora podre, avisa que a vovó pode pegar 20 anos de cadeia caso seja condenada. A outra sugere que ela use o dinheiro do sequestro para ter uma boa vida na prisão. Isabel segue perdendo tempo tentando convencê-las da verdade. Tamara manda as duas bocudas calarem a boca e pararem de perturbar a pobrezinha. Carlos Daniel explica que manterá Paulina ao seu lado para evitar que ela seja presa. Rodrigo nota que o irmão também está precisando da usurpadora. Carlos Daniel pede para ele avisar a vovó que só voltarão no dia seguinte. Rodrigo desliga o telefone estressado. Verônica pergunta o que houve e ele revela que a usurpadora voltará a ocupar um lugar na família ao lado de seu irmão. Moacir quer ver Isabel, mas Amador recomenda que ele não vá agora. Douglas faz uns exercícios na academia luxuosa do hotel. Enquanto isso, Paola nota que está sozinha com Braulio e avisa que ele é seu inimigo. Braulio assume que prefere mesmo que o patrão não se case com ela. Paola declara guerra ao mordomo e garante que usará as melhores armas. Braulio a chama de víbora. Paola recomenda que ele vá preparando a bagagem, pois não permitirá que ele fique muito tempo ali. Adelina repassa a ligação de Rodrigo à Piedade. Ele revela à vovó que o irmão voltará no dia seguinte. Rodrigo avisa que a vovó conseguiu o que queria e que a usurpadora voltará como Paola para evitar que seja presa. Piedade quase solta um rojão. Rodrigo reclama e garante que jamais vai defender a usurpadora. Ele desliga às pressas antes que seja grosso com a véia. Willy ouve a conversa e descobre o que houve. Piedade fica ansiosa para ver Paulina e Carlos Daniel como um casalzão. Adelina sabe que todo mundo vai infernizar a coitada e pressente que a verdadeira Paola vai voltar para mandar a usurpadora para a cadeia. Willy revela a Stephanie da volta de Paulina e avisa que ela não vai embora, pois tem as costas quentes. E é bem provável que Carlos Daniel se apaixone por ela. Verônica anuncia para Leda que Paulina vai voltar para casa com Carlos Daniel no lugar de Paola. Leda garante que a alegria da usurpadora não vai durar nada.
Tamara avisa a Isabel que acredita nela e sabe que ela é inocente. Isabel chora lembrando de Carlinhos, a chamando de vovó. Tamara deseja sorte à companheira. No dia seguinte, Amador confirma para Merino que Antônia fugiu. Merino acha suficiente terem prendido Isabel, pois assim chegarão mais facilmente à cabeça de tudo, Paulina Martins. Amador relembra que negaram que pagaram o resgate, mas o burro do Merino confia piamente que o resgate foi pago sim. Portanto, Paulina deve ser pega. Merino pede para Amador trazer Carlinhos para identificar Isabel. Paola atende um telefonema no quarto e avisa que está descendo. Ao levantar, ela sente a dor insuportável na cabeça e uiva de agonia. Amador comunica a Paulina e Carlos Daniel que prenderam Isabel e a foto dela está no jornal. Paulina reconhece a mulher do dia em que viu Carlinhos gritando por ela e não acha que essa coitada seja uma bandida. Carlos Daniel prefere não vê-la. Paulina tem convicção de que essas pessoas são inocentes. Carlinhos aparece e vê no jornal a manchete intitulando Isabel como uma terrível sequestradora de crianças, acima de uma foto enorme dela. Paulina tenta impedir, mas Carlos Daniel acha bom que ele veja quem é essa mulher na verdade. Carlinhos garante que sua vovó é uma boa pessoa e implora para Carlos Daniel deixá-lo vê-la. Paulina usa o pranto de Carlinhos para mostrar que as pessoas que estavam com ele eram gente boa, mas não convence Carlos Daniel. Os dois discutem feio enquanto o coitado chora. Merino fala ao telefone com um subordinado e exige que mandem buscar Moacir na casa dele com uma viatura. Stephanie morre de ódio de Paulina voltar a usurpar o lugar de Paola e se pergunta o que será que ela fez para convencer Carlos Daniel. Verônica acha que é só para evitar escândalos e Rodrigo concorda. Willy acredita que o cunhado já está apaixonado pela usurpadora. Stephanie opina que o irmão não deveria se casar novamente. Rodrigo e principalmente Verônica ficam de acordo. Willy elogia a beleza de Verônica, despertando o desagrado de Stephanie. Carlos Daniel e Paulina ainda debatem sobre quem está certo nessa história de sequestro. Carlinhos quer ver Isabel e Paulina garante que ele verá. Além disso, ele também deve falar a verdade para a justiça. Uns policiais avistam Antônia na rua. Ela sai correndo desesperada enquanto eles a perseguem. 2 oficiais aparecem na casa de Moacir exigindo que ele os acompanhe. Antônia para de fugir e pergunta o que os homens querem. Eles anunciam que ela será presa por rapto. Antônia resiste ao ser levada. Verônica fala para Rodrigo que acredita que uma nova esposa de Carlos Daniel iria passar um inferno na mansão Bratio. Rodrigo concorda, mas acha fácil o irmão se mudar com a nova mulher e deixar os filhos aos cuidados de Piedade e Adelina. Ele pede a ajuda dela nisso. Verônica admite que o que mais deseja é se converter na mulher do patrão. Merino permite a entrada dos oficiais. Eles chegam com Antônia e Moacir. Merino exige saber de Antônia quem foi que deu o dinheiro a eles, e ela afirma que isso nunca aconteceu. Moacir reitera que nenhum resgate foi pago, e Merino o distrata. Antônia reitera que encontraram um moleque ferido em um barranco, e Isabel cuidou dele, enquanto ela não queria isso. Merino pergunta então quem foi que pediu o dinheiro em troca do moleque. Antônia admite que foi ela. Na delegacia, Carlinhos fica impaciente querendo ver Isabel. Amador explica que primeiro estão interrogando Moacir e Antônia. Carlinhos também quer ver Moacir, agora que sabe que o amigo está lá dentro também. Rodrigo assume para Patrícia que Paulina não sequestrou Carlinhos, mas não vê a hora de se livrarem dela e de Paola. Patrícia pede para o marido deixar esse rancor sem sentido por Paulina e se dar conta que ela é um ser de luz, assim como Piedade pensa. Leandro entra na sala e avisa que está acontecendo problemas com os operários. Antônia explica a Merino que estava com medo de vir a polícia e entregar Carlinhos, mas nega que Moacir e Isabel estavam de acordo com ela pedir a grana. Merino volta a perguntar que de o dinheiro. Antônia nega que esteja com qualquer bufunfa. Moacir dá seu depoimento e diz que Isabel foi um anjo que cuidou de Carlinhos. Além disso, ninguém recebeu 1 centavo.
Paulina informa a vovó Piedade que está com Carlinhos na polícia para ele esclarecer tudo e livrar as pessoas inocentes de lá. Piedade fica ansiosa para Paulina voltar e ficar lá para sempre. Paulina lembra que voltará como Paola para fugir da cadeia. Piedade pergunta se o neto já confessou que ama a querida. Paulina diz que não e sabe que isso nunca vai acontecer. La usurpadora, esperando por tu amor. Leandro explica a Rodrigo que os operários querem aumento e a coisa parece que vai piorar. Rodrigo percebe a falta que Paulina faz nesses momentos. Merino manda Amador chamar Carlinhos para fazer a acareação. Carlos Daniel perde a paciência com a demora. Amador pede para Carlinhos entrar. Carlos Daniel tenta ir junto, mas é barrado. Antônia é a primeira a ser apresentada a Carlinhos na sala. Merino pergunta a ele se ela é a mulher que o raptou. Em seguida, Carlinhos explica que ninguém o sequestrou e sim ele foi achado no barranco. Merino exige que o coitado se lembre quem foi que o tirou de sua casa. Carlinhos não consegue, pois realmente não tem memória. Carlos Daniel se indigna pelo filho estar fazendo acareação com essa gentalha. Paulina relembra ao paspalho que Carlinhos gosta mais da gentalha do que deles dois, neste momento. Carlos Daniel se estressa mais ainda. Rodrigo explana o problema dos operários para Stephanie. Ela acha melhor não dar aumento nenhum e chutarem a bunda de Leandro, pois ele era amigo de Paulina. Rodrigo não acha isso justo. Stephanie não reconhece o tanto que Paulina fez pela fábrica, e além disso, Willy não vai com a cara de Leandro. Rodrigo esculhamba Willy e pede o relatório dos pagamentos para a irmã. Depois que ele sai, Stephanie almeja o cargo de supervisor para Willy. Isabel não aguenta mais ficar presa e Tamara sugere que ela seja resiliente. Antônia é encarcerada e enfrenta a irmã. Amador chama Isabel para a acareação, deixando Antônia sob os olhares das outras detentas. Carlinhos corre para abraçar Isabel ao vê-la entrar, deixando Merino e Amador estarrecidos. Merino pergunta como Carlinhos foi levado de sua casa por Isabel. Ao saber da situação dos operários, Willy acha que, no lugar de Leandro, faria um trabalho muito melhor. Stephanie afirma que esse cargo deve ser do marido. Willy acha que Paulina vai voltar e vai impedir essa jogada deles dois, mas Stephanie recorda que Douglas a dispensou do cargo dela. Willy reitera que se tivesse a autoridade de Leandro, seria bem mais eficiente. Merino tenta enfiar na cabeça de Carlinhos que ele foi sequestrado por Isabel. Ele grita que isso não é verdade e Isabel pede para o imbecil parar de fazer seu netinho sofrer. Carlinhos pede para os pais dele conhecerem Isabel. Merino aceita o pedido e manda Amador chamá-los. Ele chama Carlos Daniel e Paulina em seguida. Isabel explica que a irmã se interessou pelo dinheiro, mas ela e Moacir bateram o pé que iam entregar Carlinhos sem pedir nada. Carlos Daniel e Paulina chegam e os oficiais se retiram para deixá-los a sós. Paulina reconhece o amor que Isabel deu para Carlinhos e o agradece. Carlos Daniel quer saber como seu filho foi parar nesse barranco. Isabel lembra que não sabe, só sabe que o encontrou e cuidou dele, pois teve pena do pobre desmemoriado. Carlinhos implora para o pai mandarem soltarem-na. Stephanie acha Willy um coitadinho e decide pedir sua parte na fábrica quando ela voltar a ser lucrativa. Carlos Daniel diz a todos que isso é uma decisão da polícia. Isabel admite que não se arrepende do que fez, pois não iria abandoná-lo. Paulina tenta tranquilizar a coitada. Moacir entra e Carlinhos o abraça, muito feliz. Carlos Daniel fica com cara de bunda, enquanto Paulina exige que ele se dê conta de que são pessoas legais. Willy inventa para Lázaro e Roque que a fábrica está ganhando milhões e provavelmente Leandro está ganhando um extra para mentir para eles. Willy se diverte inventando que pagaram muita grana pelo resgate de Carlinhos e tudo isso veio do suor dos operários. Os dois trouxas caem como patinhos e o agradecem. Merino admite para Amador que não sabe mais para onde ir e decide soltar Isabel e Moacir. Quanto a Antônia, ela vai ficar detida. As duas antas acham que foi Paulina Martins quem sequestrou Carlinhos. Amador acha melhor emitirem às pressas um mandado para prenderem-na. No hospital, Carlinhos é examinado.
Varela garante a Carlos Daniel e Paulina que Carlinhos está sem lesões cerebrais, portanto, recuperará a memória. O doutor elogia o quão boa a mãe Paulina é, então ela vai ajudá-lo a se recuperar, claro. No jatinho, Paola se sente mal da cabeça. Douglas avisa que eles estão indo para Nova York. A megera decide passar um mês lá, pois adora a cidade. Paola se levanta e tem um treco. Ela cai dura nos braços de Douglas. Lisete observa os pais chegando com seu irmão. Os três desembarcam em casa. Carlinhos é recepcionado por toda a família. Osvaldo pergunta a Brígida a opinião de Lourdes por Paulina. A empregada conta que a patroa venera Paulina. Osvaldo dá graças a Deus pela esposa estar mais dedicada à mãe, pois só assim o deixa em paz. Ele tem certeza que a mulher nunca vai se cansar dele. Brígida se retira, deixando Osvaldo pensativo no paradeiro de Paulina. Carlos Daniel apresenta Carlinhos a Adelina e a Pedro. Lisete não entende, já que o irmão já sabe quem é todo mundo. Carlos Daniel segue apresentando todos até chegar em Piedade, que dá um beijinho no bisneto bem emocionada. Paulina repete para todos que Carlinhos está sem memória. Lisete quer saber se a mãe vai embora de novo. Paulina garante que não. Piedade abraça Paulina muito emocionada e a chamando de Paola. Enquanto isso, Paola não recobra a consciência de jeito algum. Braulio não acha que a bruxa está mentindo. Douglas decide interná-la assim que chegarem em Nova York. Lisete conta para Carlinhos que sabe que ele foi sequestrado, pois viu os ladrões no jornal. Carlinhos a chama de intrometida. Paulina mostra a mansão para Carlinhos, que fica admirado. Ele pede para Isabel e Moacir morarem lá. Paulina garante que os chamará em breve. Depois que eles saem, Carlos Daniel explica para a vovó que trouxe Paulina porque ela lida com seus filhos melhor que ninguém. Piedade sugere que ele se divorcie de Paola e se case com Paulina, pois ela o ama. Rodrigo recebe o telefonema de Carlos Daniel e avisa a Stephanie, Willy e Leda que Carlinhos voltou sem memória e com a usurpadora a tiracolo. Stephanie reitera para Leda que não devem denunciar Paulina. Todos imploram para Rodrigo não permitir que Paulina volte. Ele concorda, mas admite que ela ajudou a fábrica sem querer nada em troca. Willy opina que foi porque não deu tempo. Leandro nota que Roque e Lázaro não estão trabalhando. Os arruaceiros avisam que não estão afim e a partir de hoje trabalharão menos horas. Lázaro insinua que Leandro recebe extra para calar os demais operários. Leandro avança no paspalho e Roque intercede, avisando que não está nem aí se ele os denunciar. Piedade não sabe o que fazer ao saber do apego que Carlinhos tem dessa gente que o achou. Paulina confia que isso vai passar. Piedade implora para Paulina ficar para sempre ali. Rodrigo anuncia aos três patetas que vai ter um conselho de família esta noite. Stephanie pede a cabeça de Leandro e Leda concorda. Leandro aparece na sala e se demite. Piedade reclama de Paulina não ter confiado nela e fugido. Porém, agora ela deve se passar por Paola e tudo certo. Paulina admite que teme mais maldades de Paola e, além disso, ainda não enfrentou Stephanie e Rodrigo. Piedade exige que nesse confronto ela seja firme e altiva, pois a vovó tá com ela para tudo. Em seguida, Carlos Daniel avisa a vovó que a fábrica está com problemas e esta noite haverá um conselho de família. Piedade concorda, mas quer que Paulina esteja lá. Leandro explica a Rodrigo que não consegue disciplinar os operários, então é melhor ir voltar a ser um simples operário também. Rodrigo insiste para ele continuar no cargo, mas é em vão. Stephanie sugere que o irmão aceite logo a renúncia dele. Rodrigo aceita então, né? Fazer o quê? Paulina fica pensativa no quarto. Ela abre a porta e Lalinha avisa que Carlos Daniel está chamando-a na biblioteca. Lá, Carlos Daniel avisa a Paulina que haverá um conselho de família mais tarde e ela deve enfrentar todo mundo. Paulina acha melhor não, mas Carlos Daniel lembra que até vovó quer ela lá. Stephanie tenta convencer Willy a manter distância da usurpadora. Ela garante que o cargo de supervisor será do marido. Carlos Daniel pergunta a Paulina se ela se casaria com ele.
Carlos Daniel conta que vovó Piedade quer que ele se case com Paulina. Paulina pergunta se ele acha que ela é uma esposa indicada para ele. Rodrigo pede para Patrícia tratar Paulina como uma estranha. Ela protesta, mas Rodrigo quase explode de tanta irritação por seu irmão ainda permitir que ela ainda exista naquela família. Carlos Daniel admite que se ele se casasse com Paulina, se lembraria sempre de Paola. Paulina revela que suspeita que Paola fugiu com Douglas Maldonado. Enquanto isso, Paola recobra a consciência e reclama para Douglas de sentir a dor mais uma vez. Paulina admite que Paola é uma bruxa, porém ela própria merece uma punição por ter aceitado a usurpação. Carlos Daniel repete a pergunta do casamento e Paulina diz que não tem resposta. Douglas fala para Paola que eles chegarão em Nova York em 1h30. Ela acha que não vai aguentar e que vai morrer. Na mansão, Carlinhos fica esmorecido na escada. Lalinha pergunta se ele quer algo e ele nega. Em seguida, ela comenta com Paulina a situação de Carlinhos. Paulina conta que o médico sugeriu paciência para lidar com o pobrezinho, mas só Deus sabe quanto tempo vai levar. Rodrigo chega à mansão. Ele fica feliz ao ver Carlinhos, mas não é reconhecido pelo coitado. Lisete lembra que o irmão perdeu a memória. Patrícia avisa ao sobrinho que todos da família o amam. Carlinhos elogia Moacir para Rodrigo. Stephanie chega e diz a Rodrigo que Piedade está na cozinha preparando o jantar. Ele sai para vê-la, enquanto Patrícia sai com Stephanie para a sala. Lá, Stephanie recomenda que a cunhada trate Paulina como uma Zé-Ninguém. Merino descobre por um relatório de Amador que Paulina morava no litoral e desapareceu de lá há 1 ano. Amador cita Célia e Merino ordena que ele a investigue. Patrícia cumprimenta Carlos Daniel. Adélia avisa que Carlos Daniel quer falar com ela. Carlos Daniel pede para conversar com Rodrigo mais tarde. Piedade pede para Patrícia tratar Paulina com muito carinho, pois sabe que há um plano para desprezarem-a, e isso vai causar uma guerra entre todos. Amador chega na casa de Célia. Ele aborda a piriguete, querendo saber de Paulina. Lalinha chega no quarto da patroa reclamando do descaso de seu namorado. Paulina aconselha a empregada e se diverte com ela. Stephanie combina com Leda de ficarem pianinhas no jantar e só atacarem no conselho. Piedade nota que falta Paulina lá. Ela aparece e cumprimenta Patrícia de longe. Paulina pergunta como vai Rodrigo e ele responde a chamando pelo nome dela. Piedade corrige que ela é Paola, para cuidar das crianças. Leda opina que é só para ela fugir da cadeia. Piedade manda Leda pensar o que quiser e dá início ao jantar. Célia conta para Amador que não sabe onde está Paulina. Ela explica que trabalhava com Paulina no litoral, mas a coitada caiu numa armação terrível de uma mulher que a obrigou a substituí-la na mansão Brátil. Terminado o jantar, Paulina anuncia que chegou a hora das crianças dormirem e sai com elas. Piedade pede para Lalinha ir conferir como está a biblioteca para a reunião. Lisete irrita Carlinhos e Paulina tenta acalmar o filhote. Ele admite que ela é boa como Isabel e Moacir, mas não gosta muito dos outros não. Paulina garante que todos o amam bastante lá e se despede dele. Amador pede para Célia continuar com a história. Célia conta que Paulina até lhe visitou uns capítulos atrás, mas não sabe onde ela está. Além disso, tem certeza de que a querida jamais fez nada de errado, pois é uma pessoa maravilhosa. Amador agradece o depoimento de Célia. Começa o Conselho de Família dos Brátil. Ninguém chega a um consenso sobre o problema da fábrica e Piedade dá voz para Paola Brátil dizer o que pensa. Stephanie protesta, pois aquela ali não é Paola. Piedade reitera que ela é Paola e tem sua nomeação. Rodrigo se desagrada com a insistência da avó em dar poderes para Paulina. Piedade não liga e sai para procurar sua amiga. Stephanie pede para ela mandar alguém, mas Piedade vai mesmo assim. Em seguida, Piedade busca Paulina no quarto. Ela reluta, mas aceita acompanhar a vovó. As duas chegam na sala de reunião, desagradando todo mundo. Piedade nomeia Paulina como sua assessora e ressalta que ela falará em seu nome. Paulina levanta e pede para Rodrigo lhe falar o que está acontecendo.
Rodrigo conta que está havendo um rebu na fábrica porque os operários querem um aumento e a pressão está sendo tanta que Leandro pediu renúncia por não conseguir controlá-los. Paulina se desagrada ao saber disso, mas pede a opinião de todos, começando por Stephanie. Leda abre a boca para dar pitaco e Paulina ordena que ela espere a vez dela para falar, se é que essa vez chegará. Stephanie propõe dar o aumento, subir o preço das mercadorias e trocar de supervisor. Paulina dá a voz a Willy, que concorda com a esposa. Rodrigo acha um aumento de salários impossível e a troca de supervisor inevitável. Paulina pergunta a opinião de Carlos Daniel, que se abstém. Patrícia é questionada, mas ela prefere seguir o que o marido disser. Paulina levanta a hipótese de ter algum agitador na fábrica. Willy sente a carapuça servindo na hora e exclama que isso não é verdade. Leda pede para opinar, pois é da família. Paulina sugere que a querida não se exalte. Leda fala exatamente a mesma coisa que Stephanie e Piedade debocha que ela poderia ter ficado calada. A vovó pede a opinião de Paulina. Paulina acha bom falar com os operários. Willy não concorda. Stephanie propõe dar o cargo de supervisor para Willy. Piedade pede a opinião de Paulina, que avisa que não está de acordo com isso, pois Leandro tem que continuar no cargo. Stephanie rebate, afirmando que seu marido não é inútil. Ela chama Paulina de Paulina e provoca a ira de Piedade, que proíbe que pronunciem esse nome de novo. Stephanie deixa avisado que se o cargo não for de Willy, ela vai sair da fábrica e vender suas ações. La usurpadora, esperando por tu amor. Carlinhos sonha com Moacir contando suas histórias e da despedida que teve com Isabel. Enquanto isso, Tamara garante que Isabel vai sair da cadeia, enquanto Antônia ficará por ter pedido o dinheiro. Isabel se sente culpada e Tamara mostra que a sapatona está roncando de tão preocupada. Isabel não se arrepende de ter cuidado de Grumete e acha que sua vida não será mais a mesma. Tamara garante que ela vai sair de lá sim. Carlos Daniel tenta tranquilizar Stephanie, mas ela reclama de ser excluída de tudo, até de conseguir um cargo para o próprio marido. Paulina assegura que Stephanie pode contar com a família. Leda debocha e Paulina reitera que está ali por Carlinhos, que precisará dela quando recuperar a memória e for operado. Stephanie e Leda a chamam de hipócrita e falsa. Piedade ordena que parem com esses insultos. Stephanie e Leda acusam Paulina de ter sequestrado Carlinhos. Em Nova York, o jatinho chega. Paola segue desacordada. Douglas desabafa com Braulio e deseja o salvamento da megera. O jatinho taxeia. Paulina reitera que não sabia de nada de Carlinhos, mas Stephanie não acredita. Piedade exige que a neta pare de difamar sua pupila. Leda acha que Paulina voltou para conseguir mais dinheiro e a chama de sem vergonha. Piedade ordena que ela cale a boca agora, pois ela está sobrando e é uma incapacitada. Leda grita que Paulina também não está capacitada para estar naquela família, pois é uma criminosa, uma usurpadora e uma cachorra. Paulina dá um tapa na cara de Leda. Stephanie acha que Leda falou pouco e chama Paulina de cretina, mulherzinha e vagabunda que já transou com Carlos Daniel várias vezes. Carlos Daniel ordena que a irmã pare. Paulina perde toda a paciência que já estava no fim e mete um tremendo tapa na cara de Stephanie, que tenta revidar, mas é impedida por Carlos Daniel, que a joga longe. Willy tenta cantar de galo, mas não é páreo para Carlos Daniel. Enquanto Paola é levada para a ambulância, Braulio comenta como Paola não se cuidou e não acha que o patrão mereça se preocupar tanto com essa bruxa. Douglas lembra da traição de Paola com Larry e não sabe o que fazer com ela. A ambulância com Paola parte. Willy garante que vai defender Stephanie e Carlos Daniel sugere que ele se acalme. Stephanie anuncia que vão embora no dia seguinte. Paulina recusa que a rival saia, pois quem vai sair é ela mesma. Piedade pede para sua querida ficar. Willy exige que sua mulher receba todos os seus direitos e Carlos Daniel confirma que ela vai receber. O casal vai embora. Piedade despacha Leda também. Paulina pede desculpas a Rodrigo e Patrícia e eles entendem.
Paulina percebe que Willie vai se aproveitar disso para montar em cima de Stephanie. Todos se perguntam como podem evitar essa situação. Willie afirma a Stephanie que vai continuar no cargo até receberem o dinheiro. Ela jura que a inimiga vai pagar caro pelo tapa, e Willie concorda. Antônia reclama de estar ali uma hora dessas. Merino manda a chata calar a boca e quer saber com quem ela se juntou para pedir dinheiro a Carlinhos. Difícil saber quem é mais chato. Antônia deixa subentendido que é verdade e Merino pergunta se foi Paulina Martins. Paulina propõe falar com os operários. Piedade pede para quem concordar que levante a mão. Todos levantam. Piedade manda Paulina ir à fábrica no dia seguinte. Ela não quer ir não, ainda mais que conseguiu 3 inimigos terríveis esta noite. Piedade reitera que ela é Paola Bracho e ninguém ousará peitá-la para desmentir. Carlos Daniel recorda que deu a palavra a Paulina de que não a denunciaria. Willie garante a Stephanie que vai contratar um advogado para arrancar cada centavo de que é de direito dela. Stephanie lamenta sair da mansão, mas ninguém a quer ali. Willie consola a pateta e promete que vai ajudá-la na vingança. Antônia esclarece que não conhece nenhuma Paulina e que sua cúmplice se chama Marina Oliveira, sua amiga do bairro. Ela explica que as duas se juntaram para pedir a recompensa ao pai de Carlinhos. Merino manda a Amador trazer essa tal Marina no dia seguinte. Paulina aceita ajudar a família. Piedade confia plenamente nela. No dia seguinte, Willie chega à fábrica. Verônica se agrada ao saber da volta de Paulina. Rodrigo conta a confusão que aconteceu em torno do cargo de Leandro. Willie surpreende os dois e anuncia que vai continuar trabalhando até conseguir a grana da esposa. Em Nova York, Paola passa por uma bateria de exames no hospital. Douglas implora para o doutor salvar sua mulher. Marina abre a porta para Amador e descobre que está intimada a depor agora mesmo. Willie avisa a Rodrigo que nem Stephanie nem ele vão trabalhar ali e ele só vai para marcar presença. Rodrigo pergunta do que eles vão viver enquanto os trâmites legais não se desenrolam. Willie afirma que eles darão uma pensão à sua esposa. Rodrigo nega na mesma hora. Carlos Daniel propõe acompanhar Paulina na conversa com os operários, mas ela recusa. Leandro se surpreende com a volta da patroa. Ela pede para Leandro se reunir com os operários, pois quer ter um papo, né? Rodrigo e Willie quase declaram guerra. Carlos Daniel chega ao escritório e Verônica avisa que vai organizar uns papéis. Willie recomenda que ela tome cuidado com os Bracho, pois são muito mal agradecidos. Rodrigo pede para o cunhado sair. Willie vaza e Rodrigo conta do pedido de pensão dele. Paulina anuncia para todos os operários que não aumentarão o salário. Roque grita que a fábrica está faturando demais. Paulina pede para todos continuarem lutando e Leandro ficará do lado dela. Lázaro relembra que houve um empréstimo de 2 milhões de dólares. Verônica se assusta com o motim e sai correndo. Paulina explica a todos que ainda vão saldar a dívida do empréstimo e não vão tocar nesse dinheiro. Rodrigo duvida da intervenção de Paulina. Verônica entra na sala pedindo para ajudarem Paulina na discussão com os operários. Roque acusa Paulina de esconder o dinheiro de caixa que eles têm. Paulina contra-ataca e ordena que provem que eles estão mentindo, enquanto adentra na multidão. Ela pergunta se querem a falência da fábrica. Rodrigo e Carlos Daniel ficam impressionados com o poder de Paulina. Carlos Daniel admite que não a vê mais como inimiga e que agora está apaixonado por ela. Rodrigo se desagrada ouvindo o irmão confessar que está apaixonado. Paulina explica aos operários que eles devem evitar enfrentamentos para conservarem seus empregos. Carlos Daniel e Rodrigo observam Paulina cumprimentar a todos, com os ânimos apaziguados. Piedade vê Carlinhos pensativo e o convida para um papo, mas ele não quer. A vovó se angustia vendo a tristeza do neto. Leda acha melhor ir embora da fábrica e denunciar Paulina, mas Willie sugere que ela não faça isso. Roque aparece na sala e anuncia que a senhora Bracho convenceu todos os operários a mudarem de ideia. Piedade e Adelina batem papo sobre Paulina, elogiando a querida. Adelina sai para levar um chá para Stephanie. Em seguida, ela flagra a maluca com uma mala e pergunta se ela vai viajar. Stephanie revela que vai embora da mansão.
Willy amaldiçoa a força de Paulina e se obstina a destruí-la com a ajuda de Leda. Antônia vê Isabel com uma aparência de morta e sugere que ela fique despreocupada assim como ela. Isabel acha que quem deveria estar preocupada era a irmã mesmo, que vai passar um bom tempo lá. Os guardas colocam Marina na cela e Antônia cai na risada. Stephanie revela para Adelina que está indo embora porque apanhou de Paulina, junto com Leda. Ela cospe fogo, reclamando de não ser reconhecida como uma Bratio, portanto odeia todo mundo. Adelina pede para ela não ser ingrata, mas Stephanie se mostra irredutível. Adelina sai arrasada. Willy esbarra em Viviana e acaba causando a queda de diversos pratos. Ela se estatela no chão e o encara. Willy confessa para Viviana que está com saudades dela e não aguenta mais se esconder. Adelina chega aos prantos em Vovó Piedade e revela que Stephanie está indo embora. Leandro confirma para Paulina que voltará ao cargo de supervisor e se retira. Verônica fica aliviada pela patroa ter conseguido resolver tudo. Paulina revela a Verônica que descobriu que foi o Willy quem agitou os funcionários, mentindo que os Bratio tinham grana. Paulina lamenta não poder resolver os problemas de sua vida assim como consegue resolver os da fábrica. Piedade acha que Stephanie está blefando como sempre, mas Adelina afirma que dessa vez é sério. A vovó sugere que ela fale a verdade de uma vez. Adelina teme receber o ódio de Stephanie e não suportaria isso. Antônia mente para Marina que não foi ela que a denunciou. O oficial aparece para anunciar que Isabel está livre. Antônia reclama e Isabel pergunta se sua irmã também foi contemplada com a liberdade. Em uma onda de pessimismo, Paulina admite que Carlos Daniel é um homem proibido para ela, portanto, a mulher ideal para ele é Verônica. Verônica recusa a sugestão, já que vem reparando que Carlos Daniel se apaixonou por Paulina. Paulina duvida disso, mas mesmo que fosse verdade, não adiantaria de nada. Cacilda pergunta se Carlinhos quer comer. Ele diz que só gosta da comida de Isabel e acaba chorando de saudade dela. Cacilda sugere que ele peça a Carlos Daniel para vê-los. Carlinhos lamenta, pois seu pai não quer isso de jeito nenhum. Piedade faz exercícios no quarto. Cacilda aparece e fofoca que Carlinhos está triste e nem gosta mais da comida daquela casa. Piedade acha melhor chamarem Paulina para resolver esse assunto. Isabel chega à casa de Moacir e recebe um caloroso abraço do amigo. Mais tarde, Willy chega em casa. Adelina decide ser forte e não contar a verdade. Ela implora para Deus lhe dar forças, enquanto chora agarrada a um sapatinho de bebê. Willy entra em seu quarto cuspindo fogo, porque Paulina convenceu os operários a não criarem problemas. Stephanie acha melhor assim, pois a fábrica tem que lucrar para que eles peguem a parte deles. Ela mostra as roupas que separou e propõe que os dois se mudem para um hotel. Willy aceita e pede para a esposa não se despedir de ninguém. Ele sai com as malas. Lalinha flagra o loiro saindo e ele revela que está indo embora da imundície daquela casa. Isabel lamenta para Moacir por Antônia ter ficado presa. Apesar disso, a irmã não parecia estar triste e até tá com a companhia de Marina. Stephanie avisa ao marido que está pronta. Em seguida, Lalinha observa Willy acomodando as malas no carro e partindo. Lalinha chega no quarto de Adelina e revela que Stephanie foi embora. Adelina morre de tristeza por sua protegida ter ido embora justo com essa praga que ela chama de marido. Paulina e Carlos Daniel chegam em casa. Ela parte para ver Carlinhos e ele vai ver a vovó. Enquanto isso, em Nova York, Paola segue prostrada na cama. O médico revela a Douglas que o estado dela é muito grave. Paulina mal pisa os pés em seu quarto e já é surpreendida pela Léo Dias versão arrumadeira. Lalinha revela que Stephanie e Willy foram embora da mansão, sem se despedir de ninguém. La usurpadora, esperando por tu amor. Carlos Daniel conta para a vovó que tudo foi estabilizado na fábrica. Ele pergunta do filho. Piedade garante ao neto que todos reconquistarão Carlinhos, já que agora ele só quer saber da outra vovó. Piedade aproveita que já está ali falando com o neto e pergunta qual é a opinião que ele e Rodrigo têm, neste momento, da usurpadora. Paulina diz a Lalinha que Stephanie vai perder rapidinho seu dinheiro para Willy, que é um interesseiro. Ela pergunta de Carlinhos.
Lalinha conta que o coitado não quer falar com ninguém. Paulina elogia a maneira como o tal Moacir lidou com Carlinhos e decide se adaptar ao filho. O doutor explica a Douglas que Paola pode morrer, pode ficar mal da cabeça ou entrar em coma irreversível, graças à operação que passou recentemente. Só que agora não vai dar para ela operar novamente. Carlos Daniel conta para a vovó que Rodrigo ainda tem reservas em relação a Paulina, enquanto ele já entendeu que precisa dela. Piedade sugere que o neto se case logo com Paulina. Carlos Daniel elogia Verônica, mas está muito confuso com seus sentimentos. Piedade recorda que Paulina se provou uma mulher digna a partir do momento em que ela não se aproveitou de Carlos Daniel na intimidade, mesmo o amando. Carlos Daniel teme que Paola volte um dia. Carlinhos continua choroso. Adelina pede para ele comer porque tem que estar forte para a cirurgia. Carlinhos fica animado para amputarem sua perna, pois só assim terá uma perna de pau. Além disso, seria bom também ter um gancho no lugar da mão. Adelina fica horrorizada ouvindo isso e pergunta quem enfiou essas coisas na cabeça do moleque. Carlinhos explica que foi Moacir e ele está preso, por isso quer ir embora daquela casa. O doutor acha bom que Paola seja avaliada pelos mesmos médicos que a operaram. Douglas decide investigar quem são. O médico entrega uma máscara para Douglas ir visitar Paola. Ele entra no quarto e a observa. Carlinhos conta as histórias que Moacir lhe contou e Adelina acha que o coitado perdeu o juízo. Piedade pede para Carlos Daniel amar Paulina, mas ele se retrai, lembrando que ela pode ir presa um dia. Adelina chega querendo falar com o patrão. Ela pergunta se existe alguma forma de Carlinhos ir ver Moacir e Isabel. Carlinhos escuta a conversa atrás da porta. Carlos Daniel nega a possibilidade de levar o filho para ir ver essa gente. Adelina acha que o coitado perdeu o juízo. Carlos Daniel considera internar Carlinhos em uma clínica de doentes mentais. Carlinhos se horroriza ouvindo isso e sai de perto. Piedade acha melhor trazer Moacir e Isabel, mas Carlos Daniel reitera que o filho precisa de ajuda especializada. Um segundo após se retirar, Carlos Daniel dá de cara com Carlinhos e desabafa por não entender como ele não consegue se lembrar de todos ali e prefere um bando de desconhecidos que conheceu ontem. Carlinhos não fala nada e sai. Piedade dá uma bronca em Adelina por ter comentado isso. Adelina cai no choro e Piedade pede desculpas, mas ela explica que está assim foi porque Stephanie foi embora de casa com mala e cuia. Piedade fica passada e se entristece, pois ela não se despediu de ninguém. As duas se abraçam arrasadas, temendo que Willy arrase com a vida de Stephanie. Paulina pergunta de Carlinhos para Lalinha. Ela ouve o pranto de Piedade e Adelina e sai para vê-las. Paulina pergunta o que houve. Ao saber o que houve, Paulina acha que seria melhor que ela fosse embora no lugar de Stephanie. Piedade nega, pois Paulina faz mais falta que a própria Stephanie. O triste mesmo é que Stephanie está enfeitiçada por Willy. Paulina propõe que deem dinheiro aos poucos para ela, só enquanto ela não percebe que tipo de pessoa o Willy é. Num quarto de hotel, Willy pergunta para onde a esposa quer ir. Stephanie acha bom irem para um apartamento. Willy pede para a mulher deixá-lo cuidar do dinheiro dela. Paulina vê Lisete brincando sozinha de bombeiro e pergunta que de Carlinhos. As duas partem para vê-lo no quarto. Do corredor, Paulina escuta o choro alto de Carlinhos e pede para entrar no quarto dele, mas ele não quer abrir. Paulina o lembra de que ela é muito boa com ele. Carlinhos se convence e abre a porta, mas se irrita ao ver Lisete. Paulina tenta mostrar ao filhote que a pequena o ama. Carlinhos chora por Carlos Daniel não trazer Moacir e Isabel para vê-lo, e além disso, o pai ainda disse que ia interná-lo num sanatório. Paulina fica horrorizada ao descobrir o que Carlos Daniel falou. A coitada tenta fazer o coitado relevar essa besteira que o marido disse e garante que vai levar os amigos dele para visitá-lo. Carlinhos não acredita, mas Paulina lembra que jamais mentiu para ele. Carlinhos pergunta se é verdade que ela não é a mãe dele. Willy propõe que Stephanie assine uma procuração lhe cedendo poderes. Abigail nota que Viviana está muito contente e lembra que logo logo ela vai se casar. Viviana conta que não vai ter casamento, pois arranjou outro bem melhor que Leandro. Enquanto abraça Stephanie, Willy se lembra do momento de mais cedo com Viviana.
Ele sugere que a esposa ligue para Piedade, mas Stephanie está mesmo decidida a cortar laços. Stephanie reitera ao canalha que assinará a procuração para ele. Paulina mente que Carlos Daniel disse aquilo apenas para irritá-la. Carlinhos reclama do gênio do pai e Paulina pede que ele o perdoe. Ela menciona a operação e Carlinhos volta a falar que deseja uma perna de pau. Paulina pede para o filho não falar isso na frente de Carlos Daniel. Carlinhos aceita e a chama de mamãe. Paulina abraça os filhotes emocionada. Em seguida, Paulina entra no quarto de Carlos Daniel e pergunta se ele acha certo falar que o próprio filho tá louco. Carlos Daniel reclama de Carlinhos não amar a família e acha que ele está fingindo que perdeu a memória. Paulina garante que é real. Ela conta que pediu para Carlinhos perdoar Carlos Daniel. Carlos Daniel fica muito agradecido e suplica para que ela nunca mais vá embora, pois precisa dela. Finalmente, os dois dão o primeiro beijo, agora que Carlos Daniel sabe quem Paulina realmente é. Paulina não acredita no amor de Carlos Daniel. Ele garante que a ama sim e pergunta como pode provar. Paulina pede para ele provar, ajudando-a com a promessa que fez a Carlinhos, de deixá-lo ver seus amigos, pois fará um bem danado ao filhote. Abigail tenta convencer Viviana a não fazer uma coisa dessas com Leandro, mas a ninfeta acha que o relacionamento dos dois é uma droga. Abigail avisa que quer conhecer esse outro que Viviana quer, e se não gostar dele, ela vai se casar com Leandro sim. Viviana exige cuidar de sua própria vida. Carlos Daniel aceita cumprir o pedido de Paulina. Ela avisa que vai sozinha ou com um assistente de merino. Stephanie visita uma loja de roupas de neném. Paulina telefona para a delegacia e fala com Amador. Ela fica sabendo da prisão de Antônia e da libertação de Moacir e Isabel. Stephanie chega em casa e se depara com Willy impaciente. Ele mostra os homens do cartório já com a procuração pronta para ela assinar. Paulina mostra para Rodrigo o novo contrato dos operários. Ele confessa que adoraria saber quem é que está agitando os operários. Paulina revela que é o Willy. Stephanie assina a procuração. Willy entrega para o tabelião e o pessoal se retira. Ele sugere que a mulher se anime, pois vai fazê-la ganhar muito dinheiro. Stephanie só espera que ele a represente dignamente. Willy avisa que vai à fábrica agora e espera que em breve eles estejam numa casa novinha. Rodrigo sugere tomarem uma atitude drástica contra Willy, mas Paulina acha melhor evitar um escândalo. Portanto, com o contrato novo de trabalho, os operários estarão em paz com os Bracho. Rodrigo espera para ver a reação de Carlos Daniel. Em Nova York, Braulio aconselha Douglas a devolver Paola para os Bracho, afinal, ela não merece a dedicação dele. Willy surpreende Paulina e Rodrigo no escritório e revela que Stephanie lhe deu plenos poderes para administrar sua parte na fábrica, portanto, ficará ali vigiando até eles comprarem as ações da esposa. Stephanie promete ao filho na barriga que vai cuidá-lo junto ao Willy. Rodrigo afirma ao cunhado que não vão tirar as ações de Stephanie, mas é bom que ela tenha paciência. Willy pede uma pensão para a esposa. Rodrigo pergunta se o imprestável não pode sustentar a própria mulher. Willy provoca e Paulina impede Rodrigo de avançar em cima dele. Ela decide dar a pensão para os dois, desde que ambos parem de receber o salário da fábrica, já que não estão trabalhando. Paulina pergunta como Stephanie está. Willy afirma que ela está melhor do que nunca. Paulina então pede para ele se retirar, mas que de preferência sem agitar os funcionários. Willy se revolta e ameaça denunciá-la à polícia agora mesmo por esse comentário. Isabel conta para Moacir que está vindo da visita que fez a Antônia na delegacia. Ela não consegue evitar se sentir culpada, mas Moacir afirma que a culpa é de Antônia mesmo. Os dois sentem falta de Grumete e temem ser esquecidos pelo Mini querido. Lisete faz birra pelo irmão fazendo tudo o que quer, enquanto ela tem que se submeter a essa sociedade escravagista, patriarcal, machista e tóxica. Piedade acha que a bisneta está reclamando muito. Lisete faz bullying com Carlinhos, o chamando de burro trocentas vezes. Vovó pede para Carlinhos relevar a guria. Isabel e Moacir sonham em voltar a ver Grumete. Piedade menciona a operação para Carlinhos e ele grita que quer ser manco.
Carlinhos começa a repetir que é louco e que não lembra de ninguém. Ele implora para ir embora e voltar para a casa de Isabel, por isso seria bem melhor que ficassem só com Lisete e o devolvessem para lá. Piedade pergunta se o bisneto era compreendido pelas pessoas que cuidaram dele. Carlinhos elogia Moacir por saber conversar com ele e reclama da droga do retrato dele no jornal que estragou tudo. Paulina demonstra a Willy que não tem medo dele, já que ele precisa dela para conseguir a grana em nome de Stephanie. Willy engole seco, derrotado. Rodrigo ordena que ele vá embora, antes que Carlos Daniel quebre sua cara por desrespeitar a esposa dele. Willy cai na risada e vai embora, debochado. Paulina agradece a defesa de Rodrigo. Carlinhos conta que queria ter ficado com Isabel para vender na rua com ela e pescando com Moacir. Piedade propõe levá-lo ao Lago do Bravo. Carlinhos fica animado, mas queria que Moacir fosse junto. Piedade diz que talvez isso não seja possível. Carlinhos acaba falando que está sendo sequestrado agora e faz Piedade chorar. Ele pede desculpas, mas ela sabe que ele pensa assim mesmo. Piedade abraça Carlinhos, desolada. Paulina e Verônica distribuem os contratos para os trabalhadores. Leandro, Guilherme e Felipe assinam primeiro. Roque reclama dos rivais caindo no jogo da patroa e afirma que não vai assinar. Carlos Daniel se exalta ao saber do novo contrato que Paulina redigiu. Rodrigo sugere que o irmão admita que Paulina é bem melhor que eles dois juntos e torce para que todos assinem. Carlos Daniel descobre que Willy ganhou uma procuração em nome de Stephanie. Em Nova York, Douglas revela ao doutor que quer levar Paola de volta para o México e ele deve fazer os preparativos. Paulina vê que Roque e Lázaro não assinaram e fica frustrada. Carlos Daniel reclama pela família não ter sido consultada sobre esse novo contrato, mas Rodrigo lembra que Piedade está do lado de Paulina em todas as situações. Paulina chega animada contando que o contrato novo foi aceito. Ela pede a opinião de Carlos Daniel muito empolgada. Sarcástico, Carlos Daniel diz que entende ela não tê-lo consultado, causando um climão. Enquanto Paola dorme num sono profundo, Douglas lhe revela que vai devolvê-la aos Bracho, pois não tem condições de ficar ali. Carlos Daniel reclama do contrato permitir que eles estejam nas mãos dos operários por 1 ano. Paulina lembra que os operários também estão em suas mãos. Carlos Daniel continua contra esse contrato. Paulina explica que o documento assegura que não haverá mais greve e lhes dará paz. Rodrigo se posiciona a favor de Paulina. Ela propõe rasgar o contrato caso Carlos Daniel não concorde. Viviana e Priscila elogiam a gestão de Paulina na fábrica. Willy passa fazendo um sinal para Viviana, a deixando toda. Viviana assegura à amiga que desta vez Willy não lhe escapa. Verônica pede para Carlos Daniel ler o contrato antes de que eles tomem alguma atitude. Douglas confessa a Braulio que vai seguir o conselho dele e entregará Paola para o marido dela. Carlos Daniel assume que errou e que o contrato realmente está muito bem redigido. Ele e Rodrigo o aprovam, deixando Paulina satisfeita. Paulina percebe que só falta a aprovação de Stephanie, ou melhor, Willy. Carlos Daniel e Rodrigo são impedidos de ir falar com o Boçal, pois são capazes de arrebentar ele na porrada. Paulina decide ela mesma falar com Willy. Em seguida, Paulina entra na sala do Banana com o contrato em mãos. Ela reitera que sabe que ele estava incitando os operários a começarem uma greve. Willy admite que é verdade, mas que mudou de ideia. Paulina sabe que ele mudou porque é conveniente que a fábrica prospere. Willy ameaça usar seu poder para pedir a expulsão dela. Paulina ignora e pergunta se a Barbie vai ou não assinar. Ela afirma não estar intimidada com nada e entrega o documento. Willy assina o contrato na hora. Os dois trocam farpas sobre suas posições na fábrica. Willy exige receber a parte das ações integralmente. Paulina garante que vai dar o dinheiro, pois diferente dele, todos ali são honestos e decentes. Willy surta com esse comentário e jura que Paulina vai se arrepender. Ela sai da sala bem pimposa, enquanto ele fica latindo sozinho. La usurpadora, esperando por tu amor.
Paulina chega na sala com o contrato do Banana assinado e vai logo deixando claro que não quer mais se meter com o Willy, pois Stephanie vai odiá-la ainda mais. Carlos Daniel pergunta a Rodrigo se eles vão permitir que Stephanie sofra dessa forma nas mãos do vilão. Leandro chega para falar com Abigail. Ela pergunta como ele está com Viviana. Leandro acha que essas rusgas que estão tendo são passageiras. Abigail revela que Viviana desistiu do casamento. Isabel implora aos prantos para a Virgenzinha não permitir que ela morra antes de voltar a ver Grumete. Piedade conta para Paulina que Carlinhos está desesperado para voltar a ver o pessoal que o resgatou. Paulina revela que já pediu para a polícia levá-los até lá. Piedade se alegra com a notícia e decide contar ela mesma para Carlinhos. Enquanto isso, Carlinhos sofre lembrando de Moacir. Piedade chega com o telefone, anunciando que a mãe dele tem uma notícia da hora para lhe dar. Carlinhos rejeita atender, mas ao saber que se trata de Isabel e Moacir, fica muito contente. Leandro chora por saber dessa forma do fim de seu noivado. Abigail teme que Viviana esteja enfeitiçada pelo casado da fábrica de novo, e pede para Leandro fingir que não sabe de nada apenas para ver o que Viviana vai dizer. Paulina garante a Carlinhos que o levará para ver Moacir e Isabel, com a ajuda da polícia. Carlinhos afirma estar muito feliz e se despede de Paulina. Ele dá um abraço muito apertado em Piedade, afirmando amar todo mundo agora, principalmente a mamãe. Stephanie fica impaciente por estar presa no quarto do hotel. Willy lembra que estava na fábrica como combinado. Willy conta que o dinheiro vai demorar demais para sair e, enquanto isso, eles ganharão uma pensão. Os dois detonam Paulina. Stephanie fica confusa com as atitudes de Willy, como ele não querer mais causar discórdia nos trabalhadores. Willy pede para a mulher confiar nele. No dia seguinte, Carlinhos afirma a Paulina que agora gosta muito mais dela. Pedro pede o itinerário para a patroa, enquanto Carlinhos mal se aguenta de tanta alegria por voltar a ver sua gente. Em seguida, o carro dos Brátios segue a viatura de Amador. Carlinhos quase sai correndo com suas muletas atrás da casa de Moacir, assustando todo mundo. Moacir é acordado com os gritos de Carlinhos e vai abrir a porta. Ele fica feliz ao ver Grumete, mas ao mesmo tempo assustado com a presença da polícia. Amador o tranquiliza. Paulina conta que o filhote veio visitar tanto Isabel como ele. Carlinhos a apresenta para Moacir e os dois se cumprimentam. Moacir pede para todos se acomodarem. Carlinhos pergunta de Isabel e Moacir sai para chamá-la. Moacir manda Otávio mandar o recado de que tem uma surpresa para Isabel. De volta à sua casa, Moacir pergunta se Paulina pode fazer alguma coisa para ajudar Antônia. Amador lembra que ela cometeu um crime grave e provavelmente ela recebeu o dinheiro. Paulina lembra que dinheiro nenhum foi dado. Amador reitera que as coisas só vão melhorar para Antônia quando aparecer a cúmplice dela, Paulina Martins. Paulina engole seco. Otávio passa o recado para Isabel e ela vai ver que surpresa é essa que está na sala. Carlinhos convida Moacir para visitá-lo. Ele recusa, pois está abaixo do nível dele. Paulina rejeita acreditar nessas diferenças. Isabel aparece gritando por Moacir. Carlinhos vai para fora e chama bem alto. Isabel quase cai para trás ao ver seu netinho. Ele corre para abraçá-la bem forte. Já na casa de Moacir, ela ainda não acredita que está com seu grumete. Isabel quase se ajoelha para agradecer Paulina, mas ela impede. Paulina afirma que vai visitar uma amiga e depois volta para buscar Carlinhos. Carlinhos pede para a mamãe demorar muito. Amador reluta em deixá-lo lá, mas Paulina garante que confia em todos. Os dois saem, deixando Carlinhos a sós com os seus. Carlinhos pede para Moacir lhe contar uma história e para a vovó lhe fazer um cafuné. Os dois se abraçam bem lindos. Momentos depois, Célia conta da carta que Filomena achou para Paulina e que ainda não chegou. Paulina fica intrigada. Célia pergunta como vai a vida da Beste. Paulina admite que voltou para a casa dos Brátil e que ama Carlos Daniel. Célia pergunta se Paulina já transou com Osvaldo ou com Carlos Daniel. Paulina morre de desconforto e não responde se é virgem ou não. Stephanie reclama para Leda de Paulina estar segurando seu dinheiro na fábrica. Leda revela à prima que já comunicou à polícia da presença da usurpadora.
Stephanie acha que Leda vai prejudicá-los, mas a oferecida garante que denunciou Paulina de um jeito que ninguém saberá que ela foi a autora. Célia segue pressionando Paulina para saber se ela é virgem ou não. Paulina admite que sim, e Célia tem uma crise de riso, deixando a coitadinha envergonhada. Moacir diverte Carlinhos com uma história, enquanto Isabel lhe faz um cafuné. Carlinhos lamenta pelo conto não ter um final feliz, e Moacir explica que a realidade nem sempre tem finais felizes. Ele se propõe a contar mais uma historinha para o grumete. Stephanie até gosta do plano de Leda, mas acha o processo lento. Leda concorda que é lento, mas é seguro. Douglas conta para Paola que ela vai voltar para o México em alguns dias. As operações da fábrica seguem a todo vapor. Rodrigo avisa a Carlos Daniel que Paulina conseguiu reestabelecer a normalidade entre os trabalhadores e admite que ela é a maioral. Os dois debatem sobre o que fazer com o Willy. Eles decidem dar a parte de Stephanie o quanto antes, e é problema dela se o Willy torrar tudo. Paulina afirma que ela só voltou para a mansão por causa de Carlinhos, mas Célia sabe que a amiga também voltou por causa de Carlos Daniel. Paulina entrega os pontos e não liga de ir para a cadeia. Célia acha que Carlos Daniel ganhou na loteria por achar uma virgem. Paulina fica desconfortável de novo e avisa que vai para casa. Carlinhos apressa Moacir na confecção da perna de pau. Ele nota que Isabel está triste e pergunta se é por causa de Antônia. Enquanto isso, Paulina pede para soltarem Antônia, já que a família Bracho não pagou nenhum resgate. Merino promete ver o que fazer. Em seguida, Paulina chega na casa de Isabel e nota que ela está triste. A vovó pede para Paulina falar com a polícia, e ela acabou de fazer isso. Isabel fica muito agradecida. Carlinhos garante à vovó que ela e Moacir vão passar uns dias em sua casa. Os dois não acham conveniente, mas Carlinhos confia que Paulina liberará. Verônica avisa a Carlos Daniel que o Willy já entrou com um pedido para revisar as contas bancárias de Stephanie. O assunto muda para Paulina. Verônica ressalta o quão abnegada Paulina é perante os Bracho. Paulina tenta convencer Moacir a visitá-los. Carlinhos quase explode de felicidade e lembra que o pai o chamou de louco. Os pobres estranham e Paulina tenta disfarçar o comentário. Ela pede para os dois convencerem Carlinhos de operar a perna, já que ele não quer. Paulina propõe que Moacir os acompanhe agora e Isabel pode ir qualquer dia. Assim, depois da cirurgia, os dois ajudarão a cuidar dele. Carlinhos implora para o amigo aceitar. Moacir aceita e todos comemoram. Carlos Daniel se lembra de Paola e admite para Verônica que sente que o perigo está rondando a todos. Verônica tenta ver o lado bom da vida igual a Poliana, mas Carlos Daniel cita como problemas Stephanie, Willy e principalmente Paola, que pode voltar a qualquer hora. Ele se desculpa com Verônica por despejar seu sofrimento nela. Verônica pede para que ele a trate como sua melhor amiga. Moacir se arruma todo para sair. Carlinhos se despede da vovó Isabel. Ela lamenta pela irmã seguir na cadeia e Carlinhos a consola. Isabel não acha que o grumete se lembrará deles quando recuperar a memória, mas ele garante que vai. Amador e Merino conversam sobre o caso de Carlinhos. O oficial entrega uma carta para Merino, que fica curioso. Amador lê o conteúdo da carta e fica intrigado ao saber que Paulina não está longe do jeito que eles pensam. Rodrigo revela a Carlos Daniel que o Willy pediu uma pensão de $8.500 até a parte de Stephanie sair por inteiro. Os dois decidem agir o quanto antes e lamentam o tombo que Stephanie vai levar quando vir o marido torrar a grana dela. Enquanto isso, Stephanie telefona para o escritório. Stella atende. A doida pergunta que de Willy e a fofoqueira avisa que ele saiu da fábrica desde as 3 da tarde. Willy aborda Viviana na rua e manda ela entrar em seu carro. Viviana revela que está brigada com Leandro pelos ciúmes dele. Willy garante que ainda é louco por Viviana e, além disso, agora está podre de rico e pode dar a ela o que ela quiser. Piedade conhece Moacir e o elogia por ser um bom homem. Os dois se cumprimentam, bem pimposos. Paulina fica feliz de recebê-lo. Enquanto Moacir toma um cafezinho, Piedade avisa que o querido jantará com todos à noite. Willy sugere que Viviana termine com Leandro. Ela não acredita nas juras de amor do vilão.
Para testá-lo, Viviana pede um anel de compromisso dos Smões. Willie garante que dará. Ela se recusa a beijá-lo e o deixa em puro estado de tesão. Willie se vangloria de tê-la no papo. Viviana chega na vila e é abordada por Abigail. Ela mente que está vindo do trabalho, mas Abigail exige saber quem era o homem com quem ela estava no parque. Moacir rejeita comer com o povo na mesa. Paulina então soluciona o problema, pedindo para que ele jante sozinho com Carlinhos. Moacir aceita e sai com o fedelho. Piedade se agrada com a decisão de Paulina de trazer Moacir para morar na casa deles por esse tempo para cuidar de Carlinhos. Paulina explica que será um ótimo estímulo para que Carlinhos aceite fazer a cirurgia. Além disso, quem vai lá no futuro é Isabel. Abigail admite que viram a sobrinha com um ricaço lá no parque e lembra que ela é namorada de Leandro. Viviana reitera que não vai se casar mais com Leandro e que estava com um amigo. Abigail pede para conhecer esse tal amigo, pois suspeita que é o marido da Bratio. Viviana prefere não respondê-la mais. Paulina avisa a Carlos Daniel que quer ter uma conversa com eles. Na biblioteca, Paulina anuncia duas coisas. Quer levar Carlinhos ao médico e Moacir está na mansão. Carlos Daniel não se estressa e se contenta em saber que o filho está muito feliz. Paulina pede para o marido demonstrar a Carlinhos que não rejeita Moacir. Willie chega em casa e mente que estava na fábrica. Stephanie sabe que é caô e revela que ligou para a fábrica para saber dele. Willie explica que precisava se divertir, pois a vida atualmente está sendo só para supervisionar a fábrica. Além disso, ele marcou uma reunião com os irmãos dela para definirem tudo. Paulina explica que Carlinhos vai sofrer o desprezo que Moacir sofrer e faz Carlos Daniel se tocar de que não deve destratá-lo. Ele se propõe a falar com o senhor no dia seguinte e agradece à amada por se atentar aos pequenos detalhes. Tânia oferece seu apoio a Isabel. A vovó pede para a companheira olhar a casa enquanto ela cuida de Grumete durante a operação. Willie mima Stephanie no colo, enquanto pede para ela confiar nele. Rodrigo conta para Patrícia que vão dar uma dinheirama para Stephanie. Ela acha interessante dar uma visitadinha na cunhada. Rodrigo concorda. Abigail revela para Leandro que Viviana foi vista no parque conversando com um ricaço. Ele se estressa. Paulina se recorda do primeiro beijo com Carlos Daniel após a verdade ser revelada. Ela acredita que aquilo foi desespero e gratidão da parte de Carlos Daniel. Ele não a ama. No dia seguinte, Paulina avisa a Verônica que vai levar Carlinhos ao médico. Leandro chega e tenta dar um documento para Paulina, mas ela está apressada. Willie faz sinal para Viviana e ela retribui com um sinal de anel no dedo. Priscila cai na risada com o pedido da amiga e pergunta de Leandro. Viviana confidencia que não o quer mais, pois é Willie quem vai tirá-la da pobreza. Verônica nota que Leandro está estressado com Viviana e tenta aconselhá-lo a entendê-la. Leandro reclama de Viviana ser muito literal e convencida. Verônica pergunta se ele não gosta mais dela. A vizinha bate na porta de Célia, a acordando. Ela deixa a carta para Paulina pendurada na porta. Leandro confirma para Verônica que ainda ama Viviana, mas não virará marionete na mão dela. Verônica sugere que ele termine se quiser, pois ainda dá tempo. Leandro decide evitar uma loucura e se retira. Carlos Daniel chega perguntando atualizações para Verônica. Ele recorda que Paulina ia levar o filho ao médico e lamenta a situação dele. Willie aparece do nada e pede $12.500 a Carlos Daniel para pagar as despesas do hotel e as despesas de Stephanie. Amador pega a carta de Paulina na porta de Célia e lê o nome dela. De volta ao país, Braulio desembarca as coisas de Paola. Ela chega catatônica na cadeira de rodas. Carlos Daniel sente pena de Stephanie, mas Willie o apressa a dar a bufunfa dela. Verônica sai para preparar o cheque do diabo. Douglas pergunta a Paola se ela vai querer ir para a clínica ou para a mansão Bratio.